Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do capítulo 2, cujo título é Um Arsenal Sobrenatural. Nesse terceiro vídeo, nós vamos começar pelo subtítulo Semeie hoje, colha amanhã. Há alguns anos, sentado no aeroporto de Houston para pegar um voo de conexão para Tulsa, Oklahoma, vi John e Dodie Austin andando pelo corredor. John era o pastor da grande Lakewood Church em Houston e pai do famoso escritor Joel Austin. Cutuquei Amanda e disse: Olha ali, estão John e Dodie Austin. Eu via John na televisão todos os domingos à noite. Aos meus olhos, ele era o pastor dos pastores. Ele era um homem de fé, paixão e integridade. Ele era muito importante para mim e um homem que eu admirava e ansiava por conhecer um dia. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Amanda e eu estávamos esperando no portão de embarque pelo nosso voo comercial. Eu disse a ela que apostava que eles iam para um portão onde as pessoas mantêm aviões particulares. Mas, para minha surpresa, eles diminuíram o passo e viraram em nossa direção e se sentaram em frente a nós. Eu mal podia acreditar. O mundialmente famoso John Austin ia voar no mesmo avião que eu. Tentei não encará-lo, mas eu não conseguia evitar. Depois de alguns minutos, acho que ele viu meu esforço para não olhar e sorriu para mim. Senti-me constrangido, sorri de volta e abaixei a cabeça. Amanda disse: É a sua chance. Vá até lá e apresente-se e diga a ele o quanto você gosta do ministério dele. Mas eu não quero incomodá-lo, respondi. Você não terá outra chance como esta. Ela respondeu. Alguns minutos se passaram e eu reuni coragem para ir até lá e me apresentar. Eu disse a ele o quanto amava seu ministério e como eu assistia ao seu programa todos os domingos à noite. Para minha surpresa, ele me convidou para sentar ao seu lado e me perguntou sobre a minha igreja e minha vida. Durante os 15 minutos seguintes, eu estava no céu, ouvindo cada palavra que ele dizia. Nossa conversa foi interrompida quando o atendente anunciou que o embarque para o voo iria começar. Apertei a mão dele e mais uma vez disse que eu apreciava seu ministério e que estava muito grato por conhecê-lo. Ele embarcou no avião e, como não éramos os primeiros com 100 passageiros sentados, tivemos de pegar os assentos mais próximos da parte de trás do avião. Quando decolamos, eu estava refletindo sobre minha conversa com o pastor Austin. Eu havia até começado a anotar algumas observações sobre as coisas que ele havia compartilhado, porque eu não queria me esquecer delas. O avião atingiu a altitude de cruzeiro e o piloto enviou uma mensagem pelo alto-falante dizendo aos passageiros que eles podiam se mover pela cabine se necessário. 1 minuto ou 2 se passaram quando olhei para cima e percebi que o pastor Austin estava andando pelo corredor em direção à parte de trás do avião onde estávamos sentados. Cutuquei Amanda. Veja ali, vem o pastor Austin. Aposto que ele vai ao banheiro. Ed, a maioria das pessoas precisa ir ao banheiro em algum momento do dia. Ela me respondeu rindo. Quando percebi o quanto meu comentário havia sido tolo e o quanto eu estava deslumbrado com o pastor, nós dois demos boas risadas. Quando ele se aproximou de onde estávamos, em lugar de passar por nós, ele parou ao nosso lado e disse: Ed, você tem mais alguns minutos para conversar? Fiquei perplexo e apenas sacudi a cabeça afirmativamente. Apertem-se aí, disse o pastor Austin e sentou-se no terceiro braço da cadeira na minha fileira. Durante os próximos 5 a 10 minutos, ele começou a compartilhar comigo algumas coisas sobre o ministério. Essas poucas coisas sobre as quais ele falou ainda ecoam em meu coração e minha mente anos depois. Uma coisa em particular eu não esqueci. Penso nisso continuamente porque descobri que é verdade. Ele disse: Ed, se você colocar a palavra de Deus em seu coração quando não precisa dela, o Espírito Santo será fiel para trazê-la para fora do seu coração quando você mais precisar dela. O pastor Austin
já partiu para o céu, mas aquele dia, no avião, ele me disse uma verdade que me ajudou imensamente ao longo dos anos. A memorização da palavra de Deus tem sido a maior arma que descobri para combater os ataques de ansiedade, os pensamentos de fuga e o assédio à minha mente pelo medo e pela dúvida. Nos dias bons, quando minha mente não estava sob ataque, aprendi a dedicar uma parte da minha devoção diária à memorização de versículos. Eu dedicava tempo e memorizava um versículo por semana. Não era necessário muito esforço, mas os benefícios foram imensos. E, incrivelmente, isso nunca falhou. Nos dias difíceis, quando a ansiedade tentava invadir minha mente e o medo tentava inundar meu pensamento, o Espírito Santo sempre trazia um versículo que eu havia memorizado. O versículo memorizado era como uma espada que se levantava dentro de mim e cortava o engano e o medo que o diabo tentava me infligir. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versos 16 e 17. Quando a Bíblia, a própria palavra de Deus, se tornar a força da sua vida depositada em seu coração e em sua mente, ela se tornará uma arma de poder capaz de destruir a ansiedade, o medo e toda a tática de Satanás. Subtítulo: Satanás detesta ser ignorado. Durante o período em que estive atormentado por ataques irredutíveis na mente, aprendi o quanto a resistência é eficaz contra Satanás. Vejamos um versículo maravilhoso, conhecido pela maioria dos cristãos, que promete exatamente isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. De acordo com Vimes de Dicionário, a palavra resistir no grego original é atitasso. Essa palavra tem muitas variações de significados, dependendo de qual forma é usada. Uma forma significa opor-se ou travar batalha contra. Ela traz consigo a ideia de um comportamento agressivo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Atos 18, do verso 5 ao 6. A palavra opondo-se em Atos 18 é a mesma palavra traduzida como resistir em Tiago 4. Observe que a multidão demonstrou um comportamento hostil e agressivo contra Paulo. Este é o significado em que muitos de nós pensamos quando o conselho de resistir ao diabo nos vem à mente. Pensamos em um comportamento agressivo contra ele. Costumamos pensar em guerrear em oração, amarrando e soltando e usando nossa autoridade sobre o diabo de maneira hostil. Sem dúvida, a resistência agressiva é uma verdade eficaz e um princípio que precisamos exercitar em nossa vida. Mas também há vezes em que não podemos parar no meio do que estamos fazendo ou onde estamos para repreender o diabo. E aí? Em muitas ocasiões eu estava sentado em um culto na igreja e os pensamentos mais horrendos e atormentadores bombardearam minha mente como uma metralhadora, atirando repetidamente. Os pensamentos assediadores eram disparados contra minha mente, tentando me distrair do culto ou da lição bíblica que estava sendo ensinada. Naquele instante, eu não podia fazer o que normalmente faria no meu tempo de oração. Eu não podia simplesmente começar a repreender o diabo em voz alta no meio do culto. Se eu fizesse isso, eles definitivamente iriam atrás de mim com uma camisa de força. Já aconteceu de eu estar na companhia de amigos ou de membros da família quando um pensamento ruim ou impuro brotava em minha mente. Eu não podia simplesmente começar a citar versículos em voz alta ou gritar: eu te resisto em nome de Jesus. Isso seria confuso e estranho, e sabemos que a confusão não procede de Deus, assim como
eu podia exercer resistência nessas situações. Há vários anos eu estava sentado em uma reunião de alto nível com os líderes da organização a qual eu era afiliado. Eu estava ali representando todas as igrejas e ministros do nosso estado. A reunião começou às 9 da manhã e por volta das 9 da noite eu estava acabado. A reunião ainda estava acontecendo, mas eu já havia suportado o suficiente. Minha mente estava esgotada e meu corpo estava cansado. Ficar sentado na mesma cadeira por 12 horas apenas, com um intervalo ocasional, havia sido muito desgastante para mim. Sem aviso, um pensamento odioso e acusador passou com um raio pela minha mente acerca do ministro que estava falando. Depois pensei imediatamente: gosto desse sujeito. De onde veio aquele pensamento? De repente, outro pensamento terrível sobre a organização que eu estava representando. Depois passou pela minha mente um pensamento que não ocorria há anos. Você precisa voltar para o quarto e acabar com sua vida. Quando isso aconteceu, imediatamente me levantei e estava me preparando para gritar: Satanás, eu te repreendo, sai da minha mente. Mas me ocorreu onde eu estava e quantas pessoas estavam sentadas ao meu redor. Não seria uma cena, e tanto, se eu tivesse resistido agressivamente ao diabo e aos seus ataques a plenos pulmões? Em vez disso, sentei-me novamente com um sorriso no rosto, recolhi meu notebook, meu material da conferência, virei-me para o ministro que estava sentado ao meu lado e disse que eu iria voltar ao quarto, pois o assunto já havia sido o suficiente para mim naquele dia. Quando passei por vários outros amigos e colegas, parei e cumprimentei alguns deles e disse que os veria no dia seguinte, ou bati no ombro de outro enquanto passava. Quando saí do salão da conferência, comecei a cantarolar a velha canção, Há poder no sangue de Jesus. Quando cheguei ao quarto, minha mente estava renovada. Sentia meu corpo cheio de energia e, acima de tudo, aqueles pensamentos terríveis haviam evaporado. Nunca mais experimentei aquela situação outra vez. Eu não resisti ao diabo agressivamente, mas resisti de outra maneira, e ele fugiu. Satanás não suporta quando não é o centro das atenções. Em público, tive de aprender o poder da resistência passiva, que significa simplesmente ignorar os pensamentos atormentadores. Aprendi que Satanás não pode ler mentes. Ele sabe os pensamentos que lança, mas não faz ideia se eles encontraram um lugar para se alojar ou uma fortaleza para se posicionar. A única maneira pela qual ele sabe seus ataques mentais atingir o alvo é pelos nossos atos e pelas nossas palavras. Outro significado da palavra resistir significa aguentar, colocar-se contra, ficar firme contra. Essas palavras traz consigo o significado de não ceder terreno. Ela não quer dizer necessariamente um comportamento agressivo contra alguma coisa, mas simplesmente tomar uma posição e permanecer nela. Ao ignorar os pensamentos atormentadores negativos e de dúvida, estamos exercitando a resistência passiva. Estamos nos mantendo firmes e resistindo ao diabo. Quando pensamentos de medo ou de descrenças tentam invadir nossa mente, resistimos a eles, não agindo com base neles, não pensando neles e não os pronunciando, o que a palavra de Deus promete que acontecerá quando resistirmos ao diabo. Ele fugirá. Ela não diz que talvez ela fuja, ela diz que ele fugirá. Hoje, ainda há momentos em que pensamentos nada saudáveis e de medos tentam invadir minha mente. Em vez de correr para o quarto de oração, a fim de guerrear em oração, sempre que um pensamento mau me ocorre, aprendi a simplesmente resistir a esse pensamento, ignorando. Satanás odeia a rejeição. Cada vez que não prestamos atenção às tentativas do diabo de nos assediar, isso o desarma um pouco mais em nossa vida. Arma número 2. O nome de Jesus. Cresci na igreja, por isso eu,
havia sido advertido durante toda a vida sobre o quanto o nome de Deus era santo e o perigo de tomar o nome do Senhor em vão. Vê Êxodo 20, verso 7. Eu até cresci entendendo a necessidade de terminar minhas orações em nome de Jesus, de acordo com João 16, verso 23 e 24. Mas meu entendimento sobre o valor do nome de Jesus ainda era limitado. Eu sempre soube que era um nome especial que merecia honra e respeito e impunha autoridade, mas foi somente quando me tornei prisioneiro do medo que descobri que o nome de Jesus é muito mais que um nome que devemos respeitar. O nome de Jesus é também uma poderosa arma espiritual disponível para nós. Uma cena em particular, quando Jesus apareceu no meu lugar secreto, estava selada na minha memória. É a imagem das criaturas, entre parênteses, demônios, com a aparência de macaco, amontoadas no canto. Toda vez que Jesus olhava para elas, elas tremiam de medo. O medo delas era tão palpável que eu podia ver os pelos dos seus corpos tremendo. Durante a visitação, Jesus não falou aos demônios. Ele não repreendeu os demônios e não os expulsou. Não, Jesus simplesmente olhou para eles. Os demônios estavam impotentes na sua presença. A presença de Jesus, apenas o seu olhar, tornava os demônios impotentes. Ao longo dos anos, várias vezes me perguntaram o que eu achava sobre Jesus não ter dito ou feito alguma coisa acerca dos demônios que estavam me atormentando. Sinceramente, logo depois da visitação fiz a mesma pergunta. Quando os pensamentos atormentadores e assediadores começaram outra vez, eu esperava que Jesus reaparecesse e cuidasse da situação como ele havia feito antes, mas ele não fez isso. Foi durante outro ataque de pensamentos de condenação e acusação que me lembrei do que Jesus me disse naquele dia. Depois que arrancou os pensamentos atormentadores de minha mente, Jesus apontou para o canto do quarto e para as duas criaturas com aparência de macaco e disse: Ed, aí está o seu problema. Jesus me disse explicitamente que aqueles dois demônios eram um problema meu. Mesmo estando ao meu lado, Jesus não fez nada a respeito. Por quê? Porque ele já os havia derrotado. Vamos ler Colossenses 2, do verso 10 ao 15. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, de que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo disse que estamos juntamente com Cristo, que é o cabeça ou regente sobre todo governante e autoridade. Assim, uma vez estamos junto com Cristo, do mesmo modo devemos reinar sobre as autoridades demoníacas. Paulo também nos revela como recebemos nossa autoridade divina quando Jesus morreu na cruz. Ele perdoou, cancelou e eliminou as cobranças e as acusações contra nós, o que também significa que ele desarmou e tornou impotente a condenação que Satanás havia usado contra nós. Jesus envergonhou autoridades e governos demoníacos com sua vitória na cruz. Essa é a razão pela qual os demônios, na minha visitação, estavam tão apavorados com Jesus. Eles reconheceram aqueles que o derrotou e envergonhou. Eles estavam com medo até de olhar para ele, de modo que rapidamente baixaram a cabeça. Na passagem a seguir,
vamos ler uma história a respeito da autoridade de Cristo sobre Satanás antes da sua morte e ressurreição. Os discípulos de Jesus haviam voltado após ministrar nas cidades e aldeias e estavam entusiasmados porque os demônios lhe eram sujeitos. Os discípulos foram capazes de expulsar demônios e ajudar as pessoas a se libertar. Lucas 10, do verso 17 ao 19. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Analise novamente a primeira frase para ver um elemento-chave. Observe que os discípulos descobriram que os demônios lhe eram sujeitos quando eles usavam o nome de Jesus. Os demônios não eram sujeitos aos discípulos em si. Os demônios obedecem aos discípulos quando eles estavam armados com o nome de Jesus. Pense nessa história. Jesus e Satanás estavam juntos no céu. Satanás se rebelou e Deus o expulsou do céu. Satanás veio à terra, enganou a humanidade e tornou-se o Deus deste mundo. Jesus apareceu na terra, nascido de uma mulher. A autoridade exercida no céu permanecia em vigor quando o nome de Jesus era usado na terra. O nome de Jesus é todo-poderoso em ambos os mundos, no céu e na terra. Isso faz de Satanás um duplo perdedor em ambos os mundos, no céu e na terra. Concluímos aqui o capítulo 3.